Meus irmãos, paz do Senhor. Hoje vamos estudar nossa 13ª lição da nossa revista de adulto, finalizando esse trimestre. O título da nossa 13ª lição: A Cidade Celestial, a consumação de todas as coisas. A nossa morada eterna, aquela que Jesus disse que tinha ido preparar. Então vamos fechar esse trimestre, onde estudamos a respeito da caminhada cristã, a partir da nossa conversão até o momento em que passaremos a habitar na eternidade, na nossa verdadeira casa. Nosso texto áureo: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Nossa verdade prática: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestial. Então, nós passaremos hoje, vamos fazer uma reflexão, trazer uma reflexão a respeito da realidade bíblica do paraíso, ou seja, aqueles que morrem com Cristo hoje vão para o paraíso, a cidade celestial e o eterno e perfeito estado dos salvos, daqueles que morreram com Cristo. O propósito dessa nossa revista, que estamos concluindo aqui, foi trazer uma reflexão a respeito da nossa caminhada cristã, a carreira que nos está proposta. Desde o momento da nossa conversão, do momento em que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, até a nossa chegada aos céus. Nesse intervalo, existem muitas etapas, muitos obstáculos que o cristão ele precisa suplantar, ele precisa passar, ele precisa viver a experiência do andar com Deus. Não é fácil a caminhada cristã, Jesus não disse que seria, mas ele nos garantiu que nele nós seríamos vencedores. João, capítulo 15, versículo 5, Jesus está dizendo ali que sem ele nada nós poderíamos fazer. Atos, capítulo 1, versículo 8, no início ali da igreja primitiva, Jesus nos orientou a buscar poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo para testemunhar. Então, a caminhada cristã, ela exige, ela nos impõe desafios, obstáculos, mas cada desafio, cada obstáculo, cada deserto, cada processo nos traz amadurecimento, crescimento, experiência para o que vem mais na frente, tá? Então, aceitamos a Jesus hoje, iniciamos o nosso processo de santificação, onde chegaremos à estatura de varão, de varoa, perfeitos, santos, sem pecado, quando Jesus nos tirar daqui. É o que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, versículo 13, tá? Então, os objetivos da nossa lição: conceituar o paraíso,
e explicar a eternidade como doutrina bíblica e como descrita no livro de Apocalipse, e conscientizar-nos a respeito do estado final de todos os santos. Nosso texto bíblico dessa nossa 13ª lição está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo do 9 ao 14, e do capítulo 22, versículo do 1 ao 5. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a espada e a mulher do cordeiro. Levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do Levante tinha 3 portas, da banda do Norte 3 portas, da banda do Sul 3 portas, da banda do Poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e, neles, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça. E de uma a outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão, e verão seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. O apóstolo João, na sua visão que Deus lhe deu quando ele estava exilado na ilha de Patmos, que Deus deu a revelação, a visão do acontecimento das últimas coisas da história ao apóstolo João. E ele descreve aqui o novo céu, a nova terra, a morada eterna daqueles que perseveraram, permaneceram firmes, constantes, inabaláveis em Cristo, firmados na doutrina de Cristo. E estes alcançarão, morarão, voltarão para casa, a nossa morada eterna. Então, os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras, e todo cristão precisa ter conhecimento do seu manual de regra, de fé, de conduta, de prática, sabemos que não fomos destinados para viver nesta terra. O homem, conforme está descrito lá em Gênesis, não foi criado para morrer. Deus criou o homem perfeito, mas a desobediência, o dar ouvido a uma voz estranha, ao deixar de olhar para o que o nosso Criador nos ensina, levou o homem, o primeiro casal, a pecar, a desobedecer. E nós conhecemos as consequências advindas a partir deste pecado. Não nascemos para morrer, tá? Por isso, nós estamos voltando para casa, tá? Pedro vai dizer na sua epístola, primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 11, que nós somos peregrinos nesta terra. Jesus, na sua oração sacerdotal, registrado lá no Evangelho escrito por João, capítulo 17, Jesus diz que, assim como ele não era do mundo, nós também
não somos deste mundo, tá? Então, brevemente, os portões celestiais se abrirão e partiremos para casa. Vamos para o nosso verdadeiro lar, a nossa pátria celestial, conforme o apóstolo Paulo descreve aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, tá? Então, vamos estudar novamente, abordando a respeito do paraíso eterno. Aqueles que partem hoje com Cristo vão para o paraíso, da cidade, a nossa morada eterna, a cidade celestial, e o eterno estado em que desfrutaremos para sempre, da presença do nosso Pai, do nosso Senhor. Tá? O primeiro tópico da nossa lição, o paraíso eterno. O que é o paraíso? O que é a cidade eterna? Quando a eternidade começará? Tá? Então, o que é o paraíso? É o céu, como morada de Deus, como morada dos anjos, como morada dos salvos. Nós observamos isso nítido lá em Lucas, capítulo 23, 43, quando Jesus está na cruz, e um daqueles algozes, daqueles que estavam ali ao lado de Jesus, reconhece que Jesus é o Cristo, é o Messias, né? Repreende aquele outro que estava ao lado, zombando de Cristo, e ele pede que Jesus lembre dele quando Jesus entrasse no seu reino. E ali nós vemos Jesus, mesmo naquele processo de dor, salvando uma vida, onde Jesus diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, o paraíso é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças. Aquele que morre hoje com Cristo, ele vai imediatamente para o paraíso, para a presença de Deus. Tá? No Evangelho escrito por Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, está discorrendo lá, onde aqueles que morrem com Cristo, ali está descrevendo que eles iam para o seio de Abraão, antes de Jesus vir à terra. Quando Jesus morreu, Jesus vai lá, leva o seio de Abraão e leva até o paraíso. Hoje, quem morre com Cristo, ele não vai mais para o seio de Abraão, ele sobe para o paraíso, a morada de Deus, a morada dos anjos, a morada dos santos. Paraíso, aquele que foi perdido por Adão, quando da ocasião da desobediência, do pecado. Então, nós estamos voltando para o estado original das coisas, como Deus criou, como Deus formou. E a cidade eterna, depois do julgamento final, ou seja, depois do grande trono branco, do julgamento dos ímpios, né, após o milênio, tá? E da purificação da terra surgirá, conforme João descreve em Apocalipse, a nova Jerusalém, a cidade eterna de Deus, tá? Então, Jesus nos diz lá em João, capítulo 14, versículos 2 e 3, que ele tinha ido preparar um lugar para onde ele estivesse, nós estivéssemos com ele. Então, é a morada eterna, onde estaremos para sempre, gozando da presença do nosso Pai, do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo, a Nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação da terra, tá?
tem sua origem no céu e será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade, né, a antiga Jerusalém contaminada. E ela descerá do céu, conforme João relata lá em Apocalipse, capítulo 21. Tá? Então, novos céus e nova terra. Esta velha terra deixará de existir, a natureza pecaminosa deixará de existir e voltaremos à perfeição, ao estado original de todas as coisas, à estatura de varão perfeito, livres de toda a influência do mal. Não existirá mais o mal para influenciar o homem a pecar. Voltaremos para casa. Esta é a nossa bendita esperança. Então, o cristão ele não pode perder de vista essa meta, esse objetivo. Ele tem que caminhar sempre focado no seu alvo, a eternidade na presença do nosso Deus. Tá? E quando a eternidade, a consumação de tudo acontecerá, tá? Depois do arrebatamento da igreja, Jesus chamou a sua igreja hoje. Jesus veio nos ares e chamou a sua igreja hoje. Imediatamente inicia-se o período da tribulação e grande tribulação, que é o período de 7 anos, onde ocorrerá os 3 anos e meio de uma paz aparente, né, onde o anticristo estará influenciando pelo poder do maligno as nações, tá, trazendo uma paz aparente, falsa. Depois dos 3 anos e meio, ele se rebelará, se declarará um Deus, exigirá a adoração de todos os povos, inclusive dos judeus, tá? Após a grande tribulação, que durará esses 7 anos, onde o anticristo, o falso profeta e a besta e as nações se reunirão para exterminar literalmente Israel, o povo israelita. Jesus virá com a sua igreja, aí onde está descrito que todo olho o verá. Jesus virá com a sua igreja. Satanás, o anticristo, o falso profeta, serão presos durante aí um período de 1000 anos, onde nós iniciaremos, a partir da prisão de Satanás, o milênio, com Jesus reinando durante 1000 anos, com a sua igreja e aqueles que não se dobraram à influência do anticristo, tá? Estaremos com Jesus reinando na terra, que é o período milenal, tá? E depois do milênio, nós entraremos no chamado glorioso estado perfeito, conforme João descreve aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, né? Então, aqui nós temos que ter cuidado para a gente não confundir o milênio com o estado eterno. O milênio é o período pós-grande tribulação de 1000 anos, onde Jesus estará reinando na terra, e o estado eterno caracteriza a eternidade, né? Após o milênio, né? A eternidade sem fim que passaremos com Deus, ou seja, o estado eterno é após o milênio. Satanás será solto, enganará muitos ainda que se voltarão contra Cristo, reunirá as nações contra Jesus, será aniquilado, literalmente ele será lançado no lago de fogo, juntamente com o inferno, e todos aqueles que estão no lago de fogo, será lançado, que está no inferno, será lançado no lago de fogo. Aqueles que morreram sem Cristo, desde o início da raça humana, ressuscitarão para o julgamento do grande trono branco, onde serão lançados no lago de fogo pelos séculos.
dos séculos. Aqueles que morreram com Cristo não participarão desta segunda morte, ou seja, estarão ao lado do Senhor. A igreja estará com Cristo no paraíso, pós e depois na cidade santa, a nova Jerusalém, tá? Para a gente ter este entendimento. Jesus chamou a sua igreja hoje, o arrebatamento. Inicia-se na terra imediatamente o período da grande tribulação, 7 anos. Após a grande tribulação, novamente, Satanás será preso, o falso profeta e a besta lançados no inferno. Jesus passará a reinar 1000 anos, que é o período milenar. Após o milênio, Satanás será solto, onde ele enganará muitos ainda para se voltarem contra Cristo. Jesus o aniquilará, lançará ele, seus demônios, falso profeta, a besta e todos aqueles que estão com ele no lago de fogo. Para sempre e para sempre e para sempre. A partir daí, inicia-se o chamado estado eterno. Voltaremos à perfeição, a tudo aquilo que Deus projetou na sua onisciência, tá? O segundo tópico da nossa lição, o eterno e perfeito estado, o estado perfeito à luz da doutrina bíblica, o estado perfeito à luz de Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino, há um propósito de Deus na consumação dos séculos. Deus não fez o homem para pecar, para morrer. Porém, a desobediência provocou todo este mal que existe na face da terra, tá? Então, de Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação do século, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo, após o milênio, e em que serão estabelecidos os novos céus e a nova terra, conforme João vai descrever lá no Apocalipse capítulo 21. E nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá, aleluia, da glória de Deus. O apóstolo João, escrevendo aos irmãos de Colossenses, capítulo 1, versículo 20, ele diz: haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que o céu e a terra serão a mesma grei. Ou seja, passará esse céu, esta terra, esse céu que estamos vendo, essa terra, não haverá mais separação, tá? Não precisaremos mais do sol, da luz das estrelas. Jesus é a nossa luz, tá? Voltaremos à perfeição. Então, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo, perfeito, santo, pois a antiga ordem que imperava, a natureza do pecado, ela foi literalmente abolida, né? E deu lugar ao lugar santo, puro e perfeito. E coisa extraordinária quando estaremos face a face com aquele que nos criou, que nos formou, que nos amou, que não nos deu as costas, mesmo nós errando. Ele enviou seu Filho para nos resgatar. Ele nos diz: eu te amo com amor tão único, tão perfeito, que te dou meu Filho para pagar o preço da tua desobediência. Então, estaremos livres de toda influência maligna, não mais sujeitos ao pecado. Estaremos em paz, em casa. Então, este é o propósito, este é o objetivo, esta é a bendita esperança do cristão. Não perca isso de vista. Não percamos isto de vista, tá? Então, o estado perfeito à luz de Apocalipse, capítulo 22, vai descrever a vida eterna como um rio, tá?
O apóstolo João, quando ele tem a visão do Apocalipse, lá na ilha de Patmos, onde ele estava exilado, João descreve essa eternidade como um rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro, tá? O aspecto simbólico aqui do rio como símbolo de vida, que em diversas vezes Jesus mencionou como a água da vida. Nós vamos ver lá Jesus conversando com a mulher samaritana, registrado no capítulo 4 de João, onde Jesus diz que se ela bebesse da água que ele lhe desse, nunca mais ela teria sede. Ezequiel, no capítulo 47, ele vai descrever ali aquela visão onde aquele anjo mede 1000 côvados, 500 metros, aproximadamente, e manda que Ezequiel vá andando. A água bate no tornozelo, no joelho, na cintura. Ou seja, a água da vida, a vida eterna, a nossa morada eterna. Vai descrever também a vida eterna como a árvore da vida, remota ao que está lá em Gênesis, né? O fruto da árvore da vida. Adão foi expulso do paraíso porque ele havia pecado. Se ele comesse do fruto da árvore da vida, o que seria da raça humana? Que não morreria. Imagine uma pessoa vivendo eternamente em pecado. A tragédia que seria, tá? Então a árvore da vida remota ao livro de Gênesis. São 12 frutos, de mês em mês, e suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades, sobre as doenças. Pois o divino estado eterno, no divino estado eterno, a morte não terá mais poder, não prevalecerá mais, não existirá mais. Descreve também a vida eterna sem qualquer influência do mal, de mal algum. Não haverá mais maldição alguma contra alguém. O problema do coração do homem, que sempre é contaminado pelo pecado, não existirá mais. O mal será plenamente, completamente erradicado. Glória a Deus. Ali o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no meu e no teu coração. Aleluia, né? Então a vida eterna, uma vida eterna para sempre na presença do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Contemplaremos a Deus face a face. Paulo descreve isso lá em 1 Coríntios, capítulo 13, e sua presença será a nossa luz para sempre, né? Sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, não haja mais escuridão, não haja mais treva. Estaremos para sempre reinando com o nosso Pai, no nosso lar, na nossa casa. E para a gente finalizar, o estado final de todos os santos, desde o início da história, aqueles que morreram aguardando o cumprimento da promessa, né? O que todos crentes salvos devem esperar. Viveremos todos em unidade e finalmente estaremos em casa. Os santos de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nunca viveram nesta terra com a ideia de permanecer aqui, com a ideia de que tudo finaliza aqui. Nunca, sempre tiveram a esperança, acreditando que um Deus perfeito não nos criou simplesmente para morrer aqui e acabar tudo. Existe algo muito mais grandioso, muito mais glorioso, muito mais extraordinário que a nossa mente humana não consegue compreender na sua totalidade, tá? Abraão vivia nesta terra, com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus. Hebreus está dizendo isso. Hebreus capítulo 11,
versículo 9 e 10, Gálatas, capítulo 4, versículo 26. O próprio Moisés, ele passou por ela com a mesma intenção. Hebreus vai dizer, 11, capítulo 24, que Moisés deixou o Egito e a sua glória porque Moisés tinha consciência de algo melhor, a recompensa gloriosa. Moisés tinha consciência, ele deixou a grandiosidade do Egito, aquilo que aos olhos humanos, carnais, qualquer homem desejaria, porque Moisés vislumbrou algo muito melhor, esperava por ele, tá? E o cristão, aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que vive uma vida centrada em Deus, que vive neste mundo, sabe que aqui nós não é nossa morada eterna. Nós somos peregrinos, conforme Pedro nos diz. Jesus nos diz na oração sacerdotal. Ele não é deste mundo, nós também não somos. Então, o cristão ele precisa ter consciência que esta morada aqui não é nosso lar. Morreu aqui, não acabou. Nós estamos indo para casa, para a nossa morada, verdadeira morada celestial, de onde o nosso e grandioso Deus, Pai, Senhor, Salvador, habita, e que Ele nos prometeu: vou preparar lugar, não vos deixarei só. Enviarei o meu Espírito para estar com vocês e vou preparar lugar, tá? Então viveremos todos em unidades. Ao fazer menção dos escritos nas 12 portas da cidade, onde estão os nomes dos 12 tribos de Israel, né, e dos alicerces, onde leva o nome dos 12 apóstolos, se trata de pessoas originárias de todas as eras, né? Pessoas tanto de Israel quanto não israelitas, né? Nós éramos gentios, aceitamos nosso Senhor como nosso Salvador, nos tornamos igreja, corpo de Cristo. É o que Paulo vai descrever lá em Gálatas, né? Capítulo 3. Deus, o mistério revelado, Deus fazendo de todos, tanto judeus quanto aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador, um só povo, uma unidade, o corpo de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, ou seja, seremos um só povo em Cristo Jesus. E estaremos finalmente no nosso lar, na nossa casa. Sabemos que nossa morada não é aqui. Estamos passando, estamos de passagem, tá? Paulo, aos Filipenses, novamente, capítulo 3, versículo 20, ele nos lembra de que a nossa cidade, a nossa casa, o nosso lar é nos céus, né? Então, os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra, cultiva a sua palavra em seus corações, mantém firme o desejo de ir para casa, de voltar para casa. Essa tem que ser a nossa bendita esperança, voltar para casa e para a presença do nosso Pai, eternamente com o nosso Pai, com os nossos irmãos, na presença do nosso Salvador, tá? Então, essa é a nossa bendita esperança, como Pedro vai dizer na sua epístola. Qual é a razão da minha e da tua esperança, tá? Então, essa é a nossa grande recompensa de quando findarmos aqui na terra a nossa jornada. Quando Jesus nos chamar
vamos para casa. A dor, o sofrimento, as angústias, o pecado, a enfermidade não mais existirá. Estaremos para sempre e para sempre na presença do nosso Deus. Mantenhamos firme a nossa caminhada. Jesus vem nos buscar. Deus abençoe.